setembro, mês da Bíblia. Nesse ano de 2024, vamos estudar o livro de Ezequiel. Por isso que aqui no canal nós fizemos a leitura do livro de Ezequiel. Esse livro aqui é uma visão geral do livro de Ezequiel, contando um pouco sobre a história, minhas percepções particulares, pessoais, né? E depois outros vídeos nós vamos ter um estudo mais profundo mesmo. Então, nós começamos do dia 21 ao 31 de agosto a leitura aqui no canal, estudar, né, o livro de Ezequiel, com uma introdução, e depois teve a leitura do livro de Ezequiel na Bíblia mesmo, mas eu que gravo aqui, eu comecei a ler o livro de Ezequiel e tudo mais antes do dia 21 de junho e terminei a gravação no dia 10 de agosto, porque vocês precisam receber o material, né, direitinho, e para isso estar pronto a tempo eu preciso fazer com antecedência. E foram 48 capítulos, 48, né, histórias, e dentro delas muitas subdivisões que nós fizemos aqui. Eu li o livro de Ezequiel, por isso que eu fiz o livro de uma introdução, né, o estudo do livro do mês da Bíblia, desse ano de 2024, porque assim, isso mudou a forma, eu fui de coração aberto, isso mudou a forma, eu não fui só ler o livro porque vamos estudar ele, mas eu fui com o coração aberto, querendo mesmo que Deus, né, colocasse o Espírito dele em mim para me fazer reviver. Olha só, por que esse livro de Ezequiel, caso você não tenha visto a introdução, por que esse livro de Ezequiel foi escolhido? Após áridos períodos de pandemia, em que nós nos distanciamos e tomamos como companheiros o medo e a solidão, deixemos que o Espírito do Espírito Santo do Senhor imprima a lei verdadeira em nosso coração e nos reerga como ossos secos que voltam à vida. Então, para mim isso foi muito importante, porque realmente durante a pandemia, eu senti muito isso, medo e solidão, apesar de ter servido na igreja durante esse tempo e não ter parado, mas depois que acabou, né, esse tempo de pandemia, eu senti, assim, aí que veio uma aridez espiritual, aí que veio, assim, a gente percebeu que as pessoas mudaram, a sociedade mudou, a gente não é mais a mesma coisa, nosso ânimo é diferente, Então, para mim, essa leitura, ela teve essa importância porque eu fui ler literalmente durante o outono e terminei no ápice do inverno, esse livro de Ezequiel, mas interiormente, conforme a leitura ia avançando, eu sentia a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e eu senti um grande verão na minha alma. Eu senti uma grande alegria na minha alma. Eu senti realmente, né, como que os planos de Deus são perfeitos, e ele acontece através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Todo mês da Bíblia, cada ano, eu realmente me debruço sobre os temas, eu realmente busco, né, ao máximo ouvir tudo que a igreja tem para me dizer, porque geralmente, né, é um momento que para mim é como se fosse um retiro espiritual sem ser, sabe? Que é um momento que toda a igreja para e pensa a mesma coisa de uma forma diferente, porque o mês da Bíblia sempre tem uma maneira diferente da gente tratar, é um momento que tem a partilha, né? Que a missa é um momento que a gente ouve o sacerdote, mas grupo de oração a gente ouve o pregador, mas geralmente nessas dinâmicas do mês da Bíblia existe a partilha, e isso é muito bom, né? E isso é muito bom. Então, é um mês que eu
me dedico a aprender muito mais. Não que eu não estude o resto do ano, que eu não leia a Bíblia o resto do ano, mas realmente eu fico feliz por setembro ser dedicado à Sagrada Escritura. Mas vamos continuar e vamos falar agora efetivamente do que estava acontecendo dentro do livro de Ezequiel. Na história do livro de Ezequiel, na Bíblia, nós temos a situação que é o seguinte: o povo de Deus, incluindo os sacerdotes, estão vivendo como se Deus não existisse, vivendo, principalmente a idolatria, porque é de todos os pecados, mas em especial a idolatria, e agindo como se Deus não visse isso tudo. É como se falasse assim: olha, eu só vejo o seu louvor na igreja, mas eu não vejo o que você faz fora, né? Será que as pessoas pensam assim? Então Deus chega a questionar isso, né? E ele, para isso, né, ele questiona essa situação com quem? Quem que está dando ouvido a ele? Ele tem um escolhido, é um profeta, o profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel que é escolhido para ouvir tudo isso que Deus está dizendo. E mediante a teimosia e o pecado, Deus aparece para o profeta, fala, né? Olha, eu estou enxergando tudo isso, e diz que não se alegre em condenar ninguém. Ele diz isso claramente, né? Tem uma passagem que diz: olha, eu não me alegro em condenar ninguém. E que quer que o povo se converta. Aí no texto apareceu conserta, mas está errado. É converta, que mude de direção, que realmente largue o pecado e abrace a Deus, abrace a fé. Então, Deus, ele chama o profeta e fala: ó, avisa o povo, hein? Você avisa o povo. Então, a leitura é em cima disso. É Deus alertando, é Deus avisando, né? A situação em que o povo está e que ele está vendo tudo isso. E aí, Deus, na história, ele permite, ele avisa antes que as tropas vão invadir, que eles vão ser vencidos, que eles vão ser humilhados, que haverá pilha de soldados mortos, que outras nações se juntarão e que vai, acabar com o povo. E ele diz que vai permitir tudo isso sim, e resumidamente ele espera que daquele caos todo eles enxerguem o poder de Deus, né? E dali brote a fé e o arrependimento. Nossa, Deus não é aqueles deuses que a gente estava fazendo ali, umas oferendas. Deus é Deus Pai, né? Então ele, poxa, e mediante o arrependimento ele quer dar salvação. Então ele espera a fé e o arrependimento. Então é isso que está acontecendo dentro da história, só que vai ter vários capítulos narrando, né, toda coisa que Deus vai permitir que vai acontecer. Então é muito sofrimento, é muita humilhação, eles vão ser vencidos, eles que eram tidos como os tais, agora vão ser rebaixados, né? Então ele avisa, bate um terror, vamos falar no português, claro, de hoje, do dia de hoje. Deus bate um terror falando assim: eu vou deixar tudo acontecer, né? Então, assim, eu tô falando para vocês sobre o livro de Ezequiel, daquele tempo de Ezequiel. Mas quando a gente olha para os dias de hoje, todo o terror que tem acontecido, né? Eu, pelo menos, eu lendo o livro de Ezequiel, eu falava: nossa, Deus está permitindo muita coisa novamente pra gente passar, né? Pra gente passar. E é complicado. É complicado, porque é coisa, viu? É muito sofrimento, mas é muito pecado também. É muita desordem, é muita distância com Deus. A gente vê isso, e agora eu falo de maneira geral do mundo, né? E a gente via lá dentro da história do livro de Ezequiel também isso acontecendo. Então,
através dos oráculos, o Senhor vai avisando tudo ao profeta Ezequiel. E depois de tantos capítulos que a gente vê a teimosia e o pecado do povo, e o que Deus vai permitir de sofrimento para esse povo, então Deus, ele fala assim, olha, você está morto de pecado. Mas se você se arrepender, eu posso fazer você viver novamente. Que é o tema, né? É o lema do nosso estudo desse ano, não é? Que é o lema: porei em vós meu espírito e vivereis. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Então, assim, mediante o pessoal já tá assim, já no osso, de tanto, imagina a pessoa secar a ponto de estar só no osso, mas não está secando porque está doente, é porque o pecado consumiu, né, e só sobrou os ossos, mas Deus faz reavivar essa pessoa, se essa pessoa se arrepender de seus pecados. E não só isso, nós vamos ter nos últimos capítulos do livro de Ezequiel, até chegar ao último, que é o 48, nós vamos ter uma série de capítulos onde Deus está falando de medidas, de construção, né? E com aquelas medidas antigas que a gente fica, o que é isso? Que são medidas daquela época, né? E com isso, o que quer dizer, né? Espiritualmente, mas o que tem a ver essas medidas todas e não sei quantos capítulos de Deus só falando isso? Porque se ele até então falou, né, através dos oráculos, falou que ia deixar o povo perder tudo, né? E ele está dizendo agora que vai reconstruir. Então, Deus mostra a medida do novo templo, do novo Israel. Então, o livro termina assim, né? Com essa reconstrução, onde, é claro, a gente pode entender que Deus, ele tem sempre um plano para nós, né? Ele tem sempre um plano para nós. Quando a gente se toca que está no caminho errado, Deus já tem construído o que é melhor para a gente. Mas, para isso, a gente precisa passar, né, pela tribulação, pela conversão, pelo arrependimento. Como eu disse no começo desse vídeo, esse vídeo tinha e tem o propósito de ser uma visão geral do livro de Ezequiel. Vão ter mais vídeos explicando sobre o vocabulário, vão ter mais vídeos explicando sobre as medidas, vão ter mais vídeos explicando outras coisas, né? O estudo bíblico. Vamos ter mais coisas para a gente entender a fundo sobre o livro de Ezequiel. Então eu espero que você fique aqui no canal e todo dia, né? Estude com a gente, que você se proponha a entender um pouco mais, né, do que Deus quer falar através desse livro, do que Deus ele realmente tem para nós nesse mês da Bíblia. E até a próxima, pessoal. Tchau!